Boa noite, visionárias! Como estamos? Boa noite a todas! Bora lá para mais um encontro, mais um mês. Meu Deus, está a voar. Hoje, boa noite, Jéssica, boa noite a todas, Juliana, Kátia, Virgília, Angélica, Patrícia, Cristina, Eunice e Zoraida, que é quem eu vejo por aqui. Boa noite, boa noite. Hoje eu acho que toda a gente, não sei como é que está o clima em Portugal, parece-me que está assim umas levas de calor e toda a gente foi aproveitar ou está cansada porque está muito calor e começa aquela coisa de ai, quero calor, mas quando ele chega eu fico extremamente mole, que ninguém fez nenhuma pergunta no formulário. Portanto, e está tudo certo. A gente entra aqui à mesma. Deixa-me entrar aqui só para não dizer, para não estar aqui a dizer asneira, né? Deixem-me entrar aqui novamente, que alguém pode ter feito alguma pergunta entretanto, mas quando eu vi não tínhamos pergunta. Aqui. Nenhuma. Então, se alguém tiver alguma pergunta neste momento e quiser alguma pergunta, ou seja, alguma dúvida em relação a alguma coisa que está a aplicar e quiser partilhar, sinta-se à vontade. Agora não. Hum. Exato, não temos dúvidas este mês, portanto, ninguém está a aplicar nada, toda a gente está a viver, né? Está a fazer os trabalhos muito busy. Eu sei como é que é o verão, nós ficamos extremamente ocupadas quando estamos no atendimento técnico, e isto até é algo bastante importante para refletir, até para todas vocês, não é? Que é, muitas vezes o verão vem como uma lufada de ar fresco, tipo assim, uau, não é? Chegou o verão e agora tenho imenso trabalho e vou fazer dinheiro e vou aproveitar e não vou pensar em mais nada e vou deixar tudo para depois. O problema é que o inverno vem sempre, né? Depois do verão. O inverno vem sempre depois do verão. E se nós não aproveitarmos o verão, em que temos mais caixa para investir naquilo que vai melhorar o inverno, provavelmente o inverno vai chegar, a afluência vai baixar e depois volta outra vez o desespero. E qual é que é o problema de estar a agir constantemente no desespero? É que quando nós estamos desesperadas, nós não agimos com a mesma clareza, nós tomamos decisões menos inteligentes porque estamos a agir por desespero, no fundo, não é? Então começa aquelas coisas dos descontos malucos que não, enfim, não geram nada e que muitas vezes dão prejuízo. Então é muito importante que vocês procurem usar o verão, ok? Claro que eu sei que é muito mais trabalho, também querem aproveitar o próprio verão, ir para a praia, etc. Não é? E é mais difícil parar para pensar no negócio, mas é extremamente importante que vocês comecem agora a fazer o planeamento. Comecem não, não é? Que já deviam ter feito no início do ano, mas que olhem novamente para o planeamento dos próximos 6 meses. O que é que eu vou fazer nos próximos 6 meses para que o inverno não seja um problema, ou pelo menos não seja um problema tão grande no meu negócio, ok? Então, o que é que eu vou fazer em setembro? Pensando em setembro, as pessoas vieram das férias, têm menos capacidade de compra normalmente, têm as escolas dos miúdos, então, mas o que é que eu posso fazer dentro daquilo que está ao meu alcance para gerar vendas para o meu negócio? Outubro, novembro, dezembro, enfim, todos estes meses, o que é que eu vou fazer em cada um destes meses para gerar movimento, para gerar vendas no meu negócio, em função da realidade também, obviamente, do mercado e das clientes, para que eu não deixe só para esperar quando isso aconteça. Porque a gente já sabe que isso vai acontecer, mas muitas vezes enfiamos a cabeça na areia durante o verão porque estamos a fazer algum dinheiro a mais, não é? Não queremos pensar nessa parte e quando chega nós não estamos preparadas. Então começar já a pensar sobre isso. Ninguém tem perguntas hoje. Olha, hoje ficamos aqui só um bocadinho e vamos embora. Se ninguém tem perguntas. Querem partilhar o que é que estão a fazer? O que é que estão a viver neste momento? Alguém quer ligar o micro ou ninguém quer falar comigo hoje? A Juliana. Olá, boa noite. Estás com um ar muito verão. Aqui está muito fresquinho. Conta-me. Olha, falaste em setembro e eu lembrei-me que vou fazer um ano de loja e ainda não Ah, pensei pois em é. nada. Pois é. Portanto, se calhar tenho que começar a pensar, não é? Sim, sim. Hum, Não necessariamente é coisas que demandem muito investimento, não é? Porque não estamos nessa fase. Pronto, a Juliana é a minha mentorada, então eu sei mais a fundo qual é a fase em que ela está, o que é que está a acontecer. Não estamos na fase de, de mais investimento, porque tens objetivos específicos já a pensar em 2027, não é? Já estamos a planear lá para 2027, mas pensar em coisas que. Olá, princesa! Mas pensar em coisas que dinamizem o espaço, que façam gerar mais vendas
e que não deixem passar em branco, não deixes passar em branco a data. É mais por aí. Começar já a habituar as clientes que sempre no aniversário da loja existem dinâmicas, existem coisas que vão acontecer. Lá está, nem sempre precisam de ser coisas onde há investimento propriamente. Pode ser uma campanha especial mesmo. Tive uma campanha especial em razão do aniversário da loja. Obviamente, tu já sabes como fazer as campanhas, elas têm que ser lucrativas, têm que ter escassez, têm que ter urgência, e têm que ser estratégicas. Mesmo que a margem de lucro não seja tão grande porque vais fazer alguma ação especial, que seja estratégico para os meses seguintes. Então, sei lá, pacotes, olha, uma coisa que para ti pode fazer sentido como tu queres focar aqui mais na parte do rosto e as pessoas na altura do inverno ainda consegues incentivar a que elas façam o rosto mais do que, por exemplo, pés, então não vamos entrar tanto, se calhar, por aí na parte dos pés, mas na parte do rosto, fazer uma ou duas ofertas de recorrência de limpeza de pele, tipo, quem comprar o pack com 4, isto não é muito comum de se fazer, normalmente nós fazemos sempre packs de corpo, não é? Porque, se não se faz os tratamentos em várias sessões não se têm resultados, essa é a nossa premissa para criar os packs e foi assim que eles começaram a aparecer na estética, não é? Porque senão a pessoa não tem resultado. Porém, nós podemos levar os packs para um outro campo estratégico, não necessariamente apenas pela questão dos resultados, mas pela questão de criarmos mais fidelização naquela cliente, neste caso, por exemplo, para a limpeza de pele. Então, aquela narrativa de que o ideal nas limpezas de pele é fazer na mudança de cada estação, porque a nossa pele reage às condições, não é? Climáticas. Quando acaba o verão, está mais seca, mais desidratada, enfim, teve ali todas as questões do sol, muita praia, às vezes muito cloro da piscina, que deixa a pele mais desidratada, não é? Ok, ela vai precisar ali de um aporte maior e também até adaptado a essa fase do ano. Quando vamos. Espera aí, que eu tenho alguém com som. É aí, ok. Quando nós saímos do verão e vamos entrar ali na parte do outono, com a queda das folhas, etc., a pele, o cabelo, também recente, não é? Então nós temos aqui uma outra oportunidade de cuidar da pele, adaptando a essa fase. Quando nós estamos no inverno, a mesma coisa, e quando nós. Então, e quando nós. Olá, Benedita, tudo bem? E quando nós vamos entrar na primavera, a mesma coisa. E então, assim, as clientes não pensam nisto, obviamente, não é? Elas já mal pensam em limpeza de pele, que fará ter que comprar logo para o ano todo. Mas se tu trazes uma narrativa bem construída à volta disso e, obviamente, uma campanha que seja muito aliciante, tipo fogo, realmente compensa comprar agora às 4 e, por exemplo, pagar só 3, comprar às 4 e ter sei lá, alguma coisa que ela ganhe, não é? Podes incentivar a que elas façam essa compra, depois elas vão fazendo com uma certa frequência e, obviamente, já sabemos que quando as pessoas compram packs ou vales, o dinheiro não é daquele mês, é para ir utilizando, ou seja, ir tentando guardar na caixinha para que ela entre na altura em que a cliente fez, não é? E isto também te dá, depois, estrategicamente falando, oportunidade de se a cliente não vier, tu entrares em contacto, mandares uma mensagem a relembrar que ela deve fazer, e também a oportunidade de, quando ela vem fazer estes tratamentos, vender outra coisa, ou outro tratamento específico, ou home care, como tu já sabes e muito bem, não é? Então, tentar de alguma forma aqui combinar, e pode até não ser. Espera aí, agora estava aqui a pensar noutra coisa que é em relação a. Hum, Lá está, e por isso é que eu estava a dizer não ter só uma opção, ou seja, vires com essa questão do aniversário, mas não vires só como uma opção. Porquê? O teu aniversário não cai numa boa altura do ano. Não, acaba por ser no início de setembro, 13 de setembro, acaba por ser aquela altura em que está tudo a comprar prendas, não, está tudo a Coisas para a comprar escola. material escolar. O que é que tu podes fazer para tentar contornar essa objeção? Porque isso é uma objeção meio que real. Quer dizer, depende, né? Há pessoas que têm sempre dinheiro independentemente, mas isso é uma objeção que é real, não é? Em vez de festejar ou deixar a campanha só para o dia, ser para o mês. Para tentar abarcar, não é? Tipo, a pessoa chegou ao final do mês e já voltou a receber, etc. Então, para não. Porque E centralizaram. até posso ir fazendo antecipação, não é? Ou seja, por exemplo, em agosto eu ir começando a dizer que em setembro vou ter uma campanha especial. Em razão do aniversário, exatamente, trazer ali um motivo, não é para não, apareceu do nada, não, há um motivo especial. Agora, pode haver alguma coisa especial em razão do aniversário no dia.
tipo no dia do aniversário, para quem for à loja, para quem, não é? Quem vai lá ver alguma coisa para essas pessoas em específico. Que até pode ser tipo, lá está, como há esta objeção do setembro, em vez de ser, imagina, vou dar um exemplo, as pessoas que forem nesse dia recebem um vale para usar, mas elas já têm mais tempo, tipo em 3 meses, alguma coisa assim do género para poderes aproveitar depois ali então o outubro, novembro e até se calhar o dezembro, como é 13, podia ser tipo de 13 de setembro a 13 de dezembro para já não contemplar o Natal e festas, porque aí elas já vão gastar, porque, né, porque sim. E mais uma vez, se fizermos isto, já pensarmos no pós, tipo, até dia 13 de dezembro elas terão essa possibilidade de usar. Tu sabes quem veio no dia 13 de setembro porque tens a agenda, tu tens os contactos e voltas a relembrar com algum tempo de antecedência, não é? Tipo ali 2 semanas antes do dia 13, vires e dizeres: Olá, como está? Passo para relembrar que esteve connosco no dia de aniversário, 13 de setembro, muito obrigada pela confiança, olá, whatever. E passo para relembrar que o Val, não sei o que, nananã, termina, nananana, se quiser marcar ou gostava de marcar, ou enfim, sabes, ali usar isto para tentar, não é, gerar vendas mais para a frente também. Porque E realmente. vou fazer uma, desculpa, vou Uhum. fazer uma pergunta, se calhar meter os pés assim um bocadinho para as mãos, mas pronto, eu tento pôr-me a adivinhar o que é que acontecerá no Aham. sábado, não é? Então eu assim, pronto, não é? Aqui a adivinhar. Achas má ideia lançar em setembro um serviço, vá? Um novo serviço? Depende. Sim. Qual é que é o serviço? Eu quero ser aluna da Catarina. Ah, ok, 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 ok. Ok, ok. Não, por que não? Acho uma boa ideia. Acho uma boa ideia. Já tens ideia quando é que vais fazer a formação? Quando ela lançar. Hum. Eu acho que devias entrar em contacto com ela Ok, para ver. Quer dizer, ela já te disse, né? Tipo, espera um bocadinho que eu vou lançar. Mas não é necessariamente a formação em si. Enfim, a gente depois fala sobre essa parte da formação. Porquê que eu estou a perguntar isso? Para que quando tu lances, porque eu acho uma boa ideia lançares esse serviço, porque é um serviço que faz sentido, tipo, o ano todo, né? Faz sentido o ano todo. Mas tu tens que estar segura com a técnica. É nesse sentido que eu estou a sim, perguntar, tipo, quando é que vais fazer a formação, que é para teres tempo de treinar e tudo mais, para te sentir segura com a técnica. Depois eu falo contigo e falo com a Catarina também, porque o motivo da espera não é tanto sobre a formação em si, porque enfim o método é o mesmo, é mais o que é que ela vai lançar que eu preciso de espera, entende? sim, Então, mas acho que sim, acho que devias falar com ela para não ficares à espera, porque ela pode simplesmente não ter isso para já no cronograma, porque está muita coisa a acontecer para além da formação em si, estás a entender? Mas não significa que ela exato. não consiga dar a formação de forma individual ou teres acesso ao curso, que ela tem tipo e-learning, ela tem aquela parte online e depois tem a parte presencial, para que tu já vais treinando e testando e tanto. Mas eu acho isso bastante interessante, sim, de usares o aniversário para, ou seja, fazes uma campanha na mesma, com Na obviamente mesma, do serviço que queres vender para a frente, outubro, novembro, etc., para depois poderes reforçar essa comunicação da limpeza de pele, quando muda a estação, ou dos tratamentos de rosto, etc. Mas eu acho muito interessante pegares no dia 13 e começares a fazer antecipação, mesmo para o dia 13, tipo, dizendo vai ser o nosso aniversário e por causa de ser o nosso aniversário e de nós já queremos trazer uma nova técnica, nananana, escolhemos exatamente este dia para mais uma vez marcar uma nova fase, blá, 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 pronto, aquela narrativa, não é? Acho que faz todo o sentido. Faz todo o sentido, sim, lançares. E parabéns por essa decisão, acho que faz muito sentido dentro da tua linha de trabalho. Ela sim, falou-me, sim. ela falou-me que tinhas falado com Obrigada. ela. Olha, e já Nada. agora obrigada pela dica das bandazinhas, porque eu ouvi aquele áudio que disseste na exclusiva e eu pensei, como é que eu nunca pensei nisto? A gente pensa em tanta coisa. E aquilo fez-me assim um clique, portanto vou mandar fazer bandas. Boa, E muito tá. bem. Nada, nada. Partilhar aqui com as colegas qual foi a dica que eu dei. Pronto, para quem não sabe, há aqui algumas pessoas que estão novas, até posso aproveitar a sessão de hoje para falar sobre isso. Nós temos dentro da Ego Company um ecossistema, nós não temos apenas um produto, nós não temos apenas um serviço e estamos sempre à procura, inclusive, de integrar novos serviços para trazer uma oferta cada vez mais completa em função daquilo que vocês precisam e daquilo que é útil para vocês porque nós temos uma vantagem no mercado que é nós conhecemos o mercado por dentro, não é? Tipo, tanto eu
A Angelina, enfim, os membros da equipa, nós somos da área. Eu atendi durante 15 anos, a Angelina atendeu durante 10 anos, se eu não me engano, enquanto técnicas, não é? Então, quando nós trazemos esta parte da gestão, da estratégia, do marketing, é de um lugar, tipo, nós sabemos as vossas dores. E isso faz com que os produtos que nós trazemos sejam muito mais adaptados àquilo que vocês de facto precisam. Não são uma coisa geral, não é? Tipo, sei lá, uma agência de marketing, por exemplo, para quem já contratou aqui, se alguém já contratou, sabe que é uma entrega muito generalista, quer dizer, é para toda a gente igual, mas a profissional da área da beleza tem as suas particularidades em relação à forma como trabalha. E outra coisa também que acontece muito no mercado é virem muitos profissionais de outros países, nomeadamente do Brasil, por exemplo, trazer o seu conhecimento de marketing e etc. para Portugal e até alguns serviços, não é, de agências de marketing, etc., são brasileiros, etc., que vêm para Portugal, o que não é um problema, mas a forma do cliente, o nosso cliente, lidar é completamente diferente do cliente brasileiro. Então há muitas coisas, estratégias e, enfim, que o público brasileiro recebe muito bem e que a profissional brasileira pode aplicar e que funciona, que para o mercado português não funciona, porque a portuguesa, cliente final, nem estou a falar só de vocês, mas a cliente final, ela é muito diferente da cliente do Brasil. E isso é algo que nós, como temos este conhecimento por dentro, conseguimos trazer, enfim, serviços que, na minha visão, são muito mais ajustados ao que de facto vocês precisam. Então, nós temos vários programas. Temos aqui a Academia Ego, que funciona de uma determinada forma, depois temos mentorias que funcionam de outra forma, tanto mentoria em grupo quanto mentoria individual. Um, e estamos agora a preparar para lançar serviços no sentido em que nós vamos implementar, enquanto equipa, por vocês algumas coisas, ok? Mas pronto, isso é uma coisa para trazer depois. Mas o que a Helena estava aqui a partilhar é que na mentoria exclusive nós temos um acompanhamento diário com elas, ou seja, elas têm acesso a mim diariamente, nós temos encontros individuais com as alunas, com as mentoradas neste caso, temos encontros ao vivo mensais que são à parte destes que nós estamos a ter agora aqui, que são só para as mentoradas, para trabalhar coisas específicas e personalizadas de cada uma delas. E então acaba por acontecer muita coisa dentro do grupo, muita partilha que não acontece no grupo da academia, porque são programas completamente diferentes. E então este tema é o que nós estávamos a falar, era sobre a questão de usar tudo que tem a ver com marketing a favor da nossa marca. E há muita gente na área da beleza que usa, por exemplo, os saquinhos, as bandas da cabeça quando vão fazer a limpeza de pele, né? Que nós preparamos ali o cabelo, inclusive eu explico como fazê-lo no curso de limpeza de pele premium, que todas vocês que têm aqui têm acesso e que eu aconselho fortemente a que vocês vejam e aproveitem e usem aquele conhecimento para outros serviços, não apenas para o serviço de limpeza de pele, porque inclusive é um curso que nós um dia vamos descontinuar. Então, assim, vocês que ainda têm acesso, vejam, revejam, tirem ideias, apontem e apliquem nos vossos serviços, porque aquilo que está naquele curso, assim, é tipo ouro. Houve pessoas que transformaram todo o negócio só com base no conhecimento daquele curso. E há muita gente que usa essas bandas com as marcas dos produtos, tipo da Casmara, sei lá, outra marca qualquer, não interessa. Os saquinhos também são da Casmara ou outra marca qualquer. Estou a falar da Casmara porque a Casmara é estratégica e inteligente nesta parte e investe muito em merchandising. O que é merchandising? É nós termos itens com o logotipo da nossa marca, com as cores, com as frases, com os slogans, não é, etc. E eles sabem perfeitamente que sempre que uma profissional partilha um vídeo ou uma foto ao fazer uma limpeza de pele com uma banda da Casmara, está a fazer promoção à marca gratuitamente, não é? E há muitos profissionais que não se veem ainda como uma marca ou que de facto não têm ainda uma marca, não se veem como empresárias e então não entendem o potencial que existe em cada um destes pontos de contacto, não é? Então eu estava a explicar que tudo o que vocês puderem utilizar para evidenciar a vossa marca, marcar a vossa presença enquanto negócio na cabeça e na vida das vossas clientes, melhor. Então, se usam bandanas nos serviços de rosto, vai ser com a vossa marca. Se usam robes, vai ser com a vossa marca. Se têm, sei lá, copos, tudo, tipo assim, em tudo que vocês puderem colocar a vossa marca, vocês precisam fazê-lo. Porque senão vocês, não marcam a cabeça das pessoas com a vossa marca e dois, ficam a fazer publicidade gratuita a outras marcas, não é? Se isso for estratégico dentro daquilo que vocês estão a fazer no vosso negócio, ok, boa, não é? Agora, se não for,
e se está só a acontecer sem consciência, isso não faz sentido. No fundo, é um pouco o que a Juliana estava aqui a dizer. Ela usar a bandana da Casmara porque ela tem clareza do que ela está a comunicar, ótimo. Ela usar a bandana da Casmara porque foi aquela que veio lá e porque ela não sabe porquê, não faz sentido, não é? Então, isto é muito importante de ter em mente, porquê? Porque depois nós começamos a ser muito mais estratégicas em tudo. Por exemplo, nas mais pequenas coisas. Um exemplo. Vou colocar um espelho na minha loja, não é? Um espelho num lugar bonito, num lugar em que eu sei que as pessoas vão querer tirar uma foto ou que eu vou incentivar as pessoas a tirar uma foto. Inclusive, deixa eu ver se a Patrícia ainda está aqui. Acho que ela saiu. Não, está aqui. Patrícia, eu não reparei, não sei se podes falar, mas eu não reparei naquela parte que tu fizeste meio instagramável ali do Baloiço e tudo mais, se tinha o nome do espaço. Olha, então, ainda não tem porque ainda não deu. Mas Ok. o objetivo nem é ter propriamente o espaço, mas o slogan com aquelas luzinhas neon a dizer vamos fazer florescer, que é o slogan que eu finalmente aqui adotei. Mas sim, a intenção é essa. Ok, pronto. A Patrícia foi minha mentorada, então ela já tem muito esta visão de marca assim muito aflorada, não é? Já desenvolveu aqui uma série de estratégias, então ela fez ali um cantinho que é um canto que dá vontade de tirar foto, porque ele também foi pensado para isso, não foi aleatório, não é? Ele foi pensado para estar dentro do universo de marca, não é? Então ela tem um universo de marca específico, e conectou aquela área com o universo de marca dela. É interessante que no lugar, portanto, ela tira uma foto, aí ela vê, ok, isto é mais ou menos o que vai apanhar quando a pessoa tira a foto. O que é que eu posso colocar aqui para divulgar a minha marca sem divulgar a minha marca, não é? Então, ela vai ter o slogan, que já é bastante interessante, mas se fosse possível, se couber em alguma área e se não ficar a conflitar com o resto, porque isto também tem que ser pensado, não é? Ter ali o arroba Jardim da Beleza poderia ser interessante. Já o arrobazinho, ok? Claro que a cliente pode marcar e é interessante que tu a incentives e a convides a marcar o teu espaço, mas às vezes ela não marca e a gente, ok, não marca, vai aparecer ali atrás porque já foi pensado para aparecer. Então muita gente coloca aqueles espelhos, no caso da Patrícia foi um balão, isso foi uma coisa específica porque tem a ver com o jardim, mas para quem coloca um espelho, ok, colocamos o espelho, nós podemos com um vinil discreto, não é nada tipo de, não é? Mas tem ali um vinilzinho na borda do espelho, por exemplo, que tem o nosso arroba Juliana Rocha, enfim, o nome, não é, da marca. Isto é muito importante de ter. E Olha, o Tiago até sugeriu colocar um QR codezinho que vá direcionar. também gosto disso, mas isso não é para a foto. Ou seja, não é, essa estratégia não é para quando elas tiram a foto. Porque quando tiram a foto não vamos conseguir escanear o QR Code nem vê-lo, Sim, por não, quando exemplo. elas estão ali na sala de espera. Uma coisa também que eu queria partilhar com vocês em relação a esta, agora falaste do QR Code, lembrei-me. Tenho que procurar o vídeo para vos mandar lá no grupo, que não mandei na hora, depois esqueci-me, que é, nós temos aqui dentro da academia um módulo, eu não sei quem é que já conseguiu ver, mas enfim, quando conseguirem, tentem dar uma vista de olhos no módulo do Google My Business, não é? Que é aquela questão das avaliações do Google e tudo mais, não é? Que há uma série de formas de melhorar o posicionamento do vosso negócio dentro do Google para quando alguém pesquisa por uma profissional da área da beleza na vossa área, vocês aparecerem na pesquisa, não é? Mas uma das coisas que faz com que o vosso ranking vá subindo, que vocês apareçam mais em cima, não é? Na pesquisa, é os feedbacks, as avaliações, não é? Mas a verdade é que fazer avaliações no Google é uma seca. Tipo assim, ninguém quer fazer avaliações no Google, porque é uma seca. Tipo, mesmo que a gente até envie uma mensagem à cliente a dizer, olha, podia-nos avaliar aqui no Google porque é importante, não sei o quê. Sim, depois eu faço. A pessoa não faz porque, enfim, é uma seca. Então eu vi uma estratégia que era bastante interessante. Tinha uma caixinha, toda tipo, ah, criada em função da marca, não é daquela pessoa, tinha o logotipo, tinha o QR Code, neste caso do Google My Business, do negócio, e tinha uns bombons. E a pessoa só podia tirar o bombom se fizesse a avaliação. Então era realmente a convidar, que aquilo era tipo a caixinha das avaliações. Agora não me lembro do nome, mas pronto. E então dizia. Deixe-nos uma avaliação no Google e depois retire um bombom. E a pessoa tinha que fazer na hora. Então era tipo uma brincadeira e as pessoas, não é? Neste caso era um bombom, mas pode ser outra coisa qualquer, pode ser um bálsamo, um batom, uma coisa qualquer, sei lá, que faça sentido para vocês e que valha a avaliação, não é? Porque algumas pessoas vão pensar, mas isto aqui é mais um custo. Não, é mais um custo se tu não fazes nada com. Por isso é que eu trago muito esta visão dentro da academia e que pouca gente, na verdade, entende.
que é, aqui nós não falamos só de uma coisa, porquê? Porque se nós fazemos uma coisa isoladamente, essa coisa é estúpida, ela não faz sentido fazer isoladamente. Portanto, se nós vamos fazer esta estratégia do Google, por exemplo, não é? Com base neste módulo que nós trouxemos para vocês de uma convidada, melhoraram o Google, ok. Agora vamos combinar com uma estratégia na loja. Vamos ter uma caixinha, um bombonzinho, só pode tirar o bombom se fizer uma avaliação. Fez a avaliação, ok, é bom, posiciona-nos. E agora morre ali? Não! Agora vamos tirar um print e vamos fazer conteúdo em cima daquilo. E depois vamos voltar a fazer conteúdo em cima daquilo. E vamos publicar no Stories, e vamos publicar no feed, e vamos usar como prova para um serviço qualquer. E depois eu vou fazer uma campanha a promover, um exemplo, um serviço de limpeza de pele e, porventura, um dos feedbacks que eu recebi foi em relação à limpeza de pele, por exemplo. Eu vou pegar naquele feedback que já foi enviado, sei lá, há quantos meses atrás, por causa do bombonzinho, e eu vou provar naquela minha construção de campanha que funciona, não é? Então, por exemplo, vou lançar uma campanha para o Dia da Mãe, em que o foco da minha campanha é a limpeza de pele. Não, estou ali a fazer toda uma história, este ano ofereça cuidado, aquela história que a gente já sabe, não é? Veja o que é que outras pessoas que foram atendidas por nós, ou por mim, dizem, e vem o print como prova. Então a prova, ou seja, os feedbacks, eles têm que servir muito neste sentido, que é, na hora em que apareceram, servem como prova social, as pessoas estão a gostar, olha o que é que elas dizem, enfim, não é? Mas também servem para quando nós vamos fazer um conteúdo específico em relação a um serviço específico, a uma campanha específica, nós voltamos a ir buscar aquele feedback lá atrás para reforçar e comprovar aquilo que nós estamos a dizer que vamos entregar, ok? Enfim, acho que é isso. Em relação a esta estratégia, que acho que é muito interessante vocês aplicarem para é mais uma, não é? Para incentivarem as clientes a deixarem feedbacks e vocês conseguirem cada vez mais clientes também através disso. Porque estava a falar Ana, com quem me disse? Quem desculpa, fala? desculpa, sou eu, Sim, Susana. olá, Susana. Olha, estavas agora a falar do Google. Eu por acaso já tenho o Google há muito tempo, e realmente eu não passava cartão nenhum, mas a verdade é que a maioria das clientes novas que vêm, vêm por lá. E só depois de lá é que vai ao Instagram. E segundo tenho uma cliente que percebe da área, ela diz que eu estou muito bem posicionada, pronto, por causa das palavras-chave e não sei o quê. Uhum. E isso de estás a pedir, eu tenho pedido feedbacks aliás já estou quase nas 5 estrelas, e estas últimas semanas chegou muito cliente novo através do Google. E eu depois, tipo, um dia, dois a seguir ao atendimento, agradeço pela visita e não sei o quê, e peço para deixarem o feedback. E a verdade é que elas deixam todas e mandam mensagem a dizer feito. Boa, boa, boa. Aliás, eu já fiz um post também sobre isso, mas é assim, eu não fiz prints, não, pronto, fiz uma coisa diferente, tirei pequenos excertos de frases porque as minhas clientes escrevem testamentos, não é a top, adorei, não, elas fazem mesmo testamentos. Uhum. E então peguei um bocadinho em excertos de frases e depois pus os iniciais do nome e pus que era o Google Reviews. E fiz o carrossel assim, pronto. Se agora estava a dar essa ideia, também acho interessante. E agora com esta técnica nova que eu estou a lançar, vou também pegar, porque os comentários foram todos dessa técnica, quase estes últimos. Por isso, olha, é uma boa ideia, mas o Google funciona mesmo muito bem. Sim, Agora, sim, tens que sim. ter, tens de ter um conjunto, porque normalmente no Google elas depois vão ao Instagram. E sabes como é? O visual, aquilo que a gente vê, conta bastante, não é? Lá está, mais uma vez, reforça aquilo que eu estava a dizer, que é, não dá para ser coisas isoladas. Por isso é que eu não acredito em ter um produto, não é neste caso uma academia, em que eu falo só de uma coisa, porque é exatamente esse o caminho que o lead faz. Ou seja, nós precisamos de pensar, um lead é um potencial cliente, não é? Para quem não está por dentro desses nomes. Mas nós temos que pensar qual é a jornada que o cliente faz, desde que ele nos descobre, porque não é, o cliente ou o potencial cliente ele pode estar em vários estágios. O primeiro estágio é, ele não nos conhece, ele não sabe quem somos, não sabe que nós existimos, não sabe que nós temos uma solução. Ok, então nós precisamos de estratégias para nos dar a conhecer, não é? Uma das estratégias é estar no online. A estratégia mais tradicional, que sempre foi utilizada e que as pessoas nem sequer acham que é uma estratégia, porque é o normal, é o boca a boca, não é? Mas nós hoje, com a evolução do mercado, com a sofisticação do mercado, sabemos que não dá para depender apenas de indicação. Mas ok, eu tenho imensas indicações. Epá, se tens imensas indicações e não precisas de mais clientes, pronto, é isso, não precisas de fazer mais nada, não é?
Espera aí que eu tenho alguém aqui com som, já está. Agora, se tu queres estar constantemente a captar novos clientes para que o teu negócio seja bem saudável, porque quanto mais clientes, quanto mais agenda, não é quanto mais agenda, quanto mais demanda nós temos pelo nosso trabalho, melhor. Quando eu tenho uma aluna que chega a mim e diz-me assim, Ana, o meu problema não é clientes, eu tenho a agenda cheia, eu consigo encher a agenda, o meu problema é pouca margem, não tenho tempo. Para mim é tipo assim o ouro. Meu Deus, melhor cliente que me pode chegar na vida da aluna é dizer-me isto. Tenho muitos clientes, não consigo mais. Porquê? Porque isso é o que nós queremos para todas vocês. É muita demanda. Mas para que haja muita demanda, as pessoas têm que vos encontrar primeiro, têm que saber que vocês existem. Mas para que as pessoas saibam que vocês existem ou vocês consigam comunicar, vocês precisam de ter soluções para aquelas pessoas. E por isso é que é tão difícil para a maioria fazer esta jornada e dar-se a conhecer. Porquê? Porque faz o mesmo que toda a gente. Não é? E não trabalha com base em soluções. Tipo, ó, os clientes vêm até mim porque eles têm um problema que eu resolvo. Esse problema pode ser um problema mais grave, menos grave, mais urgente, menos urgente, não interessa. Mas vocês têm que ver qualquer técnica que vocês fazem como uma técnica que ou resolve um problema ou gera ajuda a realizar um desejo daquele cliente. Então, por exemplo, o cliente quer estar bem arranjado. Por exemplo, o caso das unhas, não é? Que não é tanto com base numa dor, depende, por exemplo, se a pessoa rói as unhas, aí é uma dor, ela vai à procura porque é uma dor que ela tem, ela não quer ter aquelas unhas ruídas e feias e passa uma imagem e blá blá blá. Mas não vamos ir por essa pessoa, vamos ir por uma pessoa normal que arranja as unhas por outro motivo mais de desejo. O que é que ela quer? Ela quer se sentir bem com as unhas. Quando ela faz as unhas, ela sente-se bem. Eu estou a falar porque esse é o meu caso. Eu não vou arranjar as unhas porque é uma dor, mas porque eu adoro as minhas unhas arranjadas. Para mim, elas comunicam alguma coisa, não é? Elas comunicam cuidado. É uma das coisas que eu reparo logo nas pessoas, é nas mãos. A forma como ela cuida das unhas, para mim, transmite uma mensagem. Então, para mim, é importante arranjar as unhas nesse sentido. Então, vocês, se são técnicas de unhas, vocês ajudam a resolver um desejo meu que eu quero, que é ter as unhas arranjadas, não é? Então, quando vocês entendem isto, que eu resolvo uma dor ou eu ajudo a resolver um desejo, tu dizes, não, realmente as pessoas têm que me conhecer, porque, eu entrego um serviço diferenciado, tipo, olha o trabalho incrível que eu entrego, as pessoas têm que me conhecer. Então, vocês têm que ter este orgulho e esta vontade que mais pessoas vos conheçam, não é? Uma coisa que acontece muito na área é as profissionais escondem-se, tipo, num casulo, ai, eu não quero que me vejam, eu não quero aparecer. Isso é gravíssimo do ponto de vista do negócio, porque a primeira ponta da jornada do cliente é saber que vocês existem. Antes de ele saber que vocês existem, ele não vai tentar marcar. Se não vai, porque ele não sabe que vocês existem. Ele não sabe que a vossa solução existe no mercado, que é diferente, ou enfim, que é o que é, não interessa, não sabe que ela existe. Ok. A partir do momento em que ele até já sabe que ela existe, ou porque alguém partilhou, que também pode ser através do boca a boca, ou porque vocês estão presentes nas redes sociais com uma boa frequência e com bom posicionamento e etc. Ok, o cliente descobriu que eu existo, ou até mesmo no Google, porque está bem posicionado, porque usaram os ensinamentos do módulo, aplicaram, colocam lá fotos de vez em quando, boas fotos, só escolhem as melhores, pedem os feedbacks, as pessoas, ok, tudo muito bonito, a pessoa conheceu, descobriu. O que é que a pessoa faz a seguir? O que é que o cliente, o que é que ele faz a seguir na jornada? Vai para a rede social. É tipo assim, quase batata. Ele sai dali e vai para ali. Ele só não vai para ali se o que ele quer é muito urgente e o vosso Google já sana essa dúvida. Tipo, os feedbacks já são muito bons, eles já sanam, já têm ali tipo os serviços que vocês fazem, isso vocês aprendem nesse módulo. Já têm os serviços todos que vocês fazem, já têm fotos, já têm diferenciais. Aí a pessoa não tem tanta necessidade de ir para o Instagram, porquê? Porque ela, quando vai para a rede social, ela vai à procura de mais informação. Porque ela se sai do Google e vai para a rede social é porque alguma coisa lhe interessou. Mas como ainda não teve suficiente, a informação suficiente, ela vai para o Instagram. O que é que nós queremos e porquê é que esta questão do Google é importante que vocês estruturem? Porque se ela já tem ali toda a informação necessária para sanar as suas dúvidas, ela não precisa de sair para ir para o Instagram. Porque quando o lead, o potencial cliente, dá muitos passos até entrar em contacto, muitas vezes ele perde-se. E por isso é que quando nós falamos de marketing, nós falamos muito de funil. O que é um funil? É que chega muita gente no topo do funil, mas vai-se perdendo ao longo do caminho, porque, foi entrar no Instagram. Só depois, quando entrou no Instagram para ir ver a vossa página, veio uma notificação e já foi para outra página qualquer. Já se dispersou, uma pessoa mandou mensagem,
já foi a outra, esqueceu e já perdeu o caminho que estava a fazer. E depois, pronto, quando se lembrar outra vez de ir procurar, já não sabe, não é? Quem é que estava à procura. Isto aconteceu-me aqui há pouco tempo não, já foi há um ano e tal, que eu já estou a fazer este tratamento há um ano e meio. Eu queria fazer eletrólise, que é um serviço difícil de encontrar alguém bom, com experiência, porque é um serviço que está a cair cada vez mais em desuso, não é? Então, assim, mesmo quem faz, quem oferece essa técnica, não tem muita experiência na técnica, então, obviamente, técnica é treino, ok? Então, quem não tem muita experiência vai entregar uma técnica, um resultado pior, porque não tem muita experiência, é completamente normal, está tudo certo. E então, o primeiro sítio onde eu fui procurar foi no Google, quando eu quis encontrar esse serviço, não é? Por dois motivos. Porque eu queria ver o que é que havia, e se havia também, e porque o Google apresenta-me logo alguém que está perto do meu raio, tipo da minha zona, não é? E isso é uma coisa positiva que o Instagram já não consegue fazer da mesma forma. O Google tem aquela questão de saber a nossa localização, etc, não é? Então acaba por trazer. E eu, obviamente, que eu queria alguém com experiência, eu queria alguém bom, mas eu também não queria para o outro lado do mundo. Aqui nos Estados Unidos é tudo super longe de tudo, então eu queria uma coisa que fosse minimamente. Eu queria o melhor dos mundos, né? Perto, bom, com experiência, etc. E o que é que aconteceu? Eu fui ao Google, apareceram algumas pessoas, havia uma pessoa que estava muito bem construído, o Google, não tinha rede social, inclusive ela não usa redes sociais. Eu liguei, ok? Eu passei logo daqui para ligar. Quando eu liguei, pois é muito interessante perceber esta jornada do lead, porque se vocês não virem as coisas com esta perspectiva macro, vocês perdem o cliente pelo meio do caminho, não sabem porquê, não sabem aonde e não sabem como resolver o problema, não é? Que é, ou o cliente sai do Google e vai para a rede social porque não teve informação suficiente, ou se a informação do Google estiver boa, que é o que eu estou aqui a incentivar que vocês tenham, não é? Com base no módulo, a pessoa vai ligar ou vai mandar mensagem. Vai, não é? Esse é o próximo passo da jornada. Ou vai para o Instagram e se também estiver bom, vai mandar mensagem, ou vai ligar, ou vai entrar no vosso link. Ok. O que é que acontece? Se quando eu entro em contacto a jornada a partir daí não estiver bem construída, vocês vão perder o cliente à mesma. Então o que é que ela fez? Bem, ela deu-me uma aula, ela está há 20 anos na área. Não percebe nada de redes sociais, podia fazer muito mais dinheiro do que ela faz, podia fazer muito, muito mais dinheiro, mas ela não me paga, também não vou lhe dar o ouro, né? Então, tipo, ela pergunta-me coisas e eu não lhe respondo. Tipo, ai amiga, não estou aqui para te dar mentoria, estou aqui para ser atendida como cliente, né? Então, assim, mas ela tem muita experiência na área, o Google estava bom, eu ligo e em vez dela, para já atendeu super rápido, isto é básico de negócios bem estruturados, é muito rápido atendimento. Eu sei que para vocês é difícil porque vocês não têm recepcionista e ainda têm muito aquela questão de atendem, fazem tudo, né? Eu sei. Mas vocês há de reparar que negócios bem estruturados, eles têm sempre alguém a atender rápido o telefone. Muito rápido. O telefone, quando eu estava na Bélgica, isso era uma regra, o telefone não podia tocar mais do que duas vezes. Se tocasse mais do que, tipo, fazia o trrr, trrr, se tocasse à terceira, nós estávamos a ser chamadas à atenção. Porquê? Porque o cliente, antes de estar fidelizado, ele muda muito rápido e nós não podemos estar a perder as pessoas que chegam no funil, porque senão estamos sempre a perder business, não é? E não conseguimos fidelizar aquela pessoa para trazer outra pessoa, etc. Então ela atendeu na hora e em vez de me dizer pelo telefone o que outra pessoa diria, e vocês digam-me se eu estou errada, se alguém vos ligasse a perguntar, olha, quanto é que é uma sessão de eletrólise? O que é que vocês diziam? Alguém quer dizer aqui? Da chutar, o que é que diziam? Logo o preço. Ok? Mais alguém? Aliás, eu nem perguntei quanto é que era, na verdade. Eu perguntei como é que funcionava. Tipo, eu tinha algumas dúvidas. Eu mostrei que eu tinha algumas dúvidas, né? Sobre o procedimento, porque apesar de eu conhecer um pouco do procedimento enquanto técnica, porque eu trabalhei num espaço que oferecia esse procedimento, eu nunca fui cliente, então eu não tinha tantas informações assim, não é? Ah, ela não me Eu, no respondeu. caso desculpa, Ana, Diz, 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 eu, no diz. caso da eletrólise, não sei, mas eu, por exemplo, em termos de limpeza de pele, eu prefiro marcar uma avaliação com a cliente, para poder avaliar, para poder falar com ela, porque para mim é mais fácil o um a um, do que estar, pronto, a explicar ao telefone, porque Pois, acho que nunca consigo passar, tudo quanto pessoalmente. quando já fizeste isso alguma vez, tipo, de convidar a pessoa a vir fazer Sim, uma avaliação, qual foi a reação da pessoa?
As pessoas primeiro ficam assim meias, às vezes dizem, mas não pode dizer o preço. E eu aí digo o preço, não é? Até porque a pessoa tem que perceber se é para a carteira dela ou não, não é? Porque depois também é desagradável chegar e não ser para a carteira, mas eu reforço a importância de ver e de explicar melhor e de aconselhar melhor. E as pessoas acabam por aderir. Uhum. Boa. O que é que ela fez? Ela fez exatamente isto. Ela disse: olha, a eletrólise deu ali um cheirinho básico, né? Olha, a eletrólise funciona assim, este é o objetivo, etc. Eu também já sabia um pouco, não é? Mas eu não consigo direcioná-la da melhor forma sem ver a área, sem ver o pelo. Eu não sei quanto tempo é que eu levo, porque eu preciso de ver a área. A eletrólise é feita por tempo, por área, por extensão da área, né? E o valor é contabilizado pela extensão. Então, assim, os nossos preços você pode ver no Google, porque ela tem lá os preços. Mas se quiser realmente perceber o que é melhor para si, o que é que funciona de facto, como é que funciona tudo mais, o ideal é passar aqui num espaço, marcamos, pode ser, enfim, depois, não é? Alinhamos ali qual é que seria o horário que eu iria e eu consigo realmente mostrar-lhe ou explicar-lhe se consigo resolver, se conseguimos resolver, etc, etc. Estava muito bem pensado. Ela estava super segura, ela não estava desesperada para me vender nada. Isso é ótimo, porquê? Porque ela coloca-se na posição de eu atendo rápido, parece que eu preciso, mas eu não preciso, quem precisa é você. Então ela colocou-me a sentir exatamente o que eu tinha que sentir, que era quem precisa sou eu, que era de facto um caso, não é? E isto é difícil da profissional quando não tem segurança da própria técnica e quando precisa de clientes tende a posicionar-se desta forma de eu preciso, tipo, olha, funciona assim, então quer marcar? Para quando é que quer marcar? Quer que eu veja quando é que temos vaga? Tipo, não, não. Olha, esse serviço em específico é por avaliação, o ideal é passar aqui no espaço, nós vemos, isso é 5 minutos para ver, que nós conseguimos direcioná-lo da melhor forma e entender realmente se faz sentido para si ou não. E essa postura faz com que, tipo, uau, yeah, ok, também vou lá ver, né? Porque eu tenho, porque eu ligo. Porquê? E é importante também perceber de onde é que o lead veio, qual é o contexto, porque neste caso o lead ligou. Então, tipo, o lead já quer, o lead é que andou à minha procura, né? Não fui eu que fui à procura dele. Então, este lead está muito mais propenso a comprar, a marcar, a ir lá, etc, não é? É diferente de um lead que venha do Instagram. É uma coisa diferente. Nós é que estamos, de certa forma, indiretamente a ir até ele, a produzir conteúdo, a mandar, enfim, mandar mensagem não, mas a mandar mensagens indiretamente para que ele reaja a alguma coisa. Aqui não, eu literalmente liguei porque eu tinha uma questão que eu queria resolver. Ok. Marquei para o dia a seguir. É interessante estas inclusões destas pessoas para a avaliação, etc., serem rápido no tempo, tipo, não ser para muito longe, porque esta pessoa está com pressa em resolver o problema. E então, assim, se nós conseguimos encaixar aquilo num buraquinho ali ao longo do dia, é preferível encaixar isso do que se calhar encaixar uma coisa. Como é que eu vou explicar isto? É importante ter momentos ao longo do dia que nos permitam encaixar este tipo de coisas. Porquê? Ela, se calhar, encaixou-me ali num buraquinho, que ela podia, né? Encaixou-me. Ela ganhou business para 1 ano e meio. Quer dizer, para 1 ano e meio não, até quando eu deixar de ir, porque eu já vou lá há 1 ano e meio, na verdade, né? 1 ano e meio. Porque ela fez bem o guiar o lead dentro desta jornada que aconteceu, não é? Depois eu fui então ao espaço logo no dia a seguir, porque eu realmente estava naquele momento exato com pressa de resolver aquela questão. Sabem quando dá aquela coisa tipo, eu não aguento mais esta situação, tipo, eu tenho que resolver isto, eu vou. E ligo. Se a avaliação é para muito longe, depois partiu o carro, depois aconteceu não sei o quê, já não tive a oportunidade de ir porque aconteceu não sei o quê, olha, agora não deu, não fui, passou aquela coisa muito forte. Baixa outra vez a cena do lead, já não tem a oportunidade de ir lá, já me perdeu. Não porque, enfim, perdeu porque isto é timing. O que é que aconteceu? Ela foi muito rápida, eu fui lá, ela explicou-me, não sei o quê, viu a área, blá blá blá, e na hora ela disse: olha, por acaso tenho aqui 10 minutos, quero fazer já a primeira sessão. Na hora ela conseguiu a fechar a cliente, neste caso eu, né? Eu fiz logo ali na hora, e pronto, ela basicamente fidelizou-me porque ficou incrível. Foi tipo incrível. Foi tudo incrível. Ela tem muitas coisas que eu não gosto, atenção, eu já disse aqui algumas vezes que se eu tivesse outra pessoa com tanta experiência como ela, eu ia a outra pessoa mais agradável em termos de conversa, de, enfim, uma série de coisas, né? Que para mim são importantes também, eu já tinha ido a outra pessoa, mas não tenho, portanto vou a ela. Mas esta parte ela fez extremamente bem.
e soube guiar muito bem o cliente que vinha ali do Google My Business. Então é importante que vocês parem e reflitam em relação aos vossos serviços principais, aqueles que mais vendem ou aqueles que mais querem vender, de onde é que o cliente vem, qual é normalmente a jornada que ele faz e dentro da como é que vocês sabem isto? Perguntando ao cliente, não é? Então, como é que nos conheceu? Ah, sério? Ah, que interessante, foi por não sei quem. Ah, eu vou mandar uma mensagem a essa cliente a agradecer a recomendação, obrigada, não, não. Ok. Outra, ai não, porque eu vi na rede social, ai é sério, acompanha-nos na rede social, então, mas qual foi o conteúdo que, like, que despolutou este interesse? Ai não, você colocou um antes e depois, meu Deus, para mim aquilo foi assim, ok, é isto. Que isto vai-vos dando indicação onde é que vocês precisam de colocar mais a vossa energia. Por exemplo, a Susana partilhou aqui, muita gente tem vindo do Google My Business. Ela tem que parar e olhar para o Google My Business, não é? O que é que eu posso fazer mais com isto? O que é que eu posso potencializar mais aqui? A menos que ela não queira mais clientes, aí no foco não será aí, não é? Mas é importante para que nós coloquemos mais energia naquilo que já está a funcionar. Muitas vezes queremos inventar a roda, não é? Ah, porque vou inventar, porque o que eu preciso são redes sociais, mas as pessoas vêm todas do Google My Business. Então, tipo, ok, a rede social continua a ser importante, mas se calhar não é aí o foco da coisa, não é? Se calhar o foco está em melhorar uma outra área. Então, entender dentro da jornada do cliente e dentro dos pontos de contacto que ele tem connosco, o que é que nós podemos otimizar. Se ele vem pelo Google My Business, podemos otimizar o Google My Business. Se ele, porventura, sai do Google My Business e vai para o Instagram, podemos otimizar ali o Instagram. Se ele liga, como é que eu estou a fazer esta negociação? Se ele manda mais mensagem, como é que eu estou a fazer esta negociação? Se, porventura, os clientes estão a vir por recomendação, como é que eu posso incentivar mais a recomendação, não é? Ter programa de recomendação, etc. Por exemplo, a Patrícia fez, e por isso é que eu me lembrei também aqui a questão do jardim e do baloiço, etc., que ela fez uma estratégia que eu já tinha partilhado aqui com vocês em algum momento e que é interessante, que é, de vez em quando, vocês podem ter ações de marketing, neste caso, de se a cliente partilhar o vosso espaço e vos marcar e, por exemplo, disser uma frase, porque é que gosta de ser atendida por nós? Olha, se partilhar uma foto do nosso espaço, ou uma foto sua dentro do espaço, ou aqui no baloiço, ou da fachada, whatever, não é? O que ela também dá um pouco de liberdade à cliente, ou no procedimento, ou um antes e depois, enfim. E depois disser porque é que gosta de ser atendida por nós e nos marcar, vai ganhar não sei o quê, ou vai ficar habilitado ao sorteio Y. E isto são coisas que nós devemos incluir ao longo do ano no nosso planeamento de ações de marketing, não é? Porque nós temos as campanhas, nós temos, mas isto não é propriamente uma campanha, isto é uma ação de marketing específico para incentivar as partilhas no canal, neste caso, rede social, não é? É tipo um género de programa de recomendação, mas no online, não é? Não é tipo um programa de recomendação tradicional, digamos. Ahm, acho que é isso que eu tinha para dizer em relação. Olha, Ana, só que eu sou tão esperta que depois me esqueço de dizer isso pessoalmente. Ah, isso o quê? Ainda hoje, ainda hoje estava a dizer isso ao Tiago. Nem todas as pessoas que viram aquele stories já foram lá. Então depois, quando as pessoas chegam, dizem, ai, tão bonito, obrigada, bem-vindas, não é? E depois esqueço-me dessa parte. E se nós Mas tenho que tivéssemos, ter um bocadinho mais de cuidado com isso. e se nós tivéssemos na recepção, elas passam sempre pela recepção, tipo, é o primeiro sítio. Na recepção tivesses um flyer, like um quadro A4 grande com o baloiço, uma Sim. foto, ia dizer, tira uma foto no baloiço e blá blá blá, qualquer coisa, o que for que Olha, ela isso é bem tenha. pensado. Depois Porque podes assim, se eu me tirar. esquecer, elas vêm, não é? Exatamente. E depois podes tirar, podes tirar e mudar em função da estratégia. Tipo, ou mudar o que ela ganha, ou mudar, tirar quando não está ativo, porque imagina, estás com bué clientes, like, não queres, naquele momento esse não é o foco, não queres mais clientes a conhecer, seja qual for o motivo, né? Como eu disse anteriormente, volto a repetir, muita demanda nunca é mau. Muita demanda nunca é mau, ok? Porque se nós temos muita demanda, nós podemos ou aumentar preços, ou contratar equipa, ou abrir outra loja, enfim. Há sempre espaço para crescer quando a demanda é muita. Mas se porventura não queres ter essa coisa disponível porque ela baixa o lucro de algum serviço, caso essa seja a oferta que tu fizeste, tu tiras e depois andas aqueles meses normais, tipo verão não quero, depois volta outra vez no inverno, um exemplo, né? Mas eu faria isso, ou seja, ter também esta atenção quando nós pensamos em estratégias, isso é uma estratégia que tu decidiste aplicar, não é? De que Uhum. forma eu posso, uma vez que eu já pensei a estratégia, já apliquei e já vi que ela tem algum fruto e que o fruto é aquele que eu quero, como é que eu posso automatizar?
neste caso não dá para automatizar com automatizar, mas isso é tipo um automatizar, é não teres que estar sempre a repetir a mesma coisa, entendes? E isso são coisas que nós vamos pensando quando começamos a ter processos. Ou seja, os processos nós começamos a sentir necessidade deles quando a empresa começa a ficar mais estruturada, que é o caso da tua, e nós já começamos a pensar mais no longo prazo, etc. Que é, tu já não podes estar constantemente a fazer coisas no improviso e na hora. Tipo assim, este mês vou fazer isto, no próximo mês vou... E tipo, sai meio que assim da tua cabeça, aplicas naquele momento, mas depois perde-se. Tenta, quanto mais possível for, teres uma zona. Nós temos isso com as mentoradas, tu podes usar isso dentro do sistema de negócios de beleza, podes criar ali uma área extra, depois se quiseres posso-te explicar como fazer, mas também não é complicado, né? Criar uma nova página para que tu coloques ali processos da empresa. E depois, sempre que tu crias uma coisa que pode ser um processo, o que é um processo? É um passo a passo. É tipo, fazemos isto, depois fazemos isto, depois fazemos isto. Qual é a melhor forma de pensar em processos? Se eu tivesse que explicar esta ideia a alguém da equipa para que outra pessoa aplique, o que é que ela precisava de saber? Não é? Tipo, para que ela consiga aplicar. E aí tu começas a documentar os processos. Depois tu consegues não só passar isso a outra pessoa da equipa, casa, a equipa começa a crescer, como saber quais são os processos que nós temos dentro da empresa, quais são aqueles que nós podemos repetir, depois tu começas a poder categorizá-los. Tipo, estes processos são processos de limpeza, estes processos são processos que têm a ver com o marketing, vai para a categoria do marketing. Estes processos são processos que têm a ver com o atendimento do cliente, aí é pós-venda. Estes processos têm a ver com o marketing, aí é outro processo que tem a ver com o Instagram, Entendes? E tu começas a despejar lá para dentro. Não é que tu vais conseguir utilizar tudo agora, mas deixam de se perder as coisas porque não ficam tipo assim soltas. Percebes? Então, esse, por exemplo, podia ser um dos primeiros processos. Tipo, uma das ações de venda, uma das ações de marketing que nós temos é se a pessoa tirar foto à parte do baloiço e partilhar, ganha alguma coisa. De X em X meses, nós mudamos a coisa. Quando essa ação de marketing está ativa, nós colocamos o flyer X na recepção, o flyer que costuma estar guardado no sítio X. É muito pensar isto. Se fosse outra pessoa que entrasse aqui dentro, isto tem que estar explicado para ela sem eu ter que estar a explicar tudo tintim por tintim, não é? Isso é algo que nós agora temos muito aqui na empresa e estamos cada vez mais a fazer e está a ser incrível, porque sempre que entra um novo colaborador, nós temos já uma coisa pronta, então a gente duplica. Por exemplo, entrou a Marta. A Marta tem uma área que é tipo, é dentro da nossa empresa, então o Notion é meu, mas eu convido-a, peço-lhe o e-mail, não é? Convido-a para dentro daquele Notion e ali ela tem conduta do negócio, tipo, cultura do negócio, quais são as nossas regras, como é que a gente trabalha, o que é que para nós é, tipo assim, não pode acontecer com as nossas alunas, o que é que deve acontecer, como é que ela deve tratar ou falar, se houver um problema, como é que ela deve agir, e isto vai sendo alimentado aos poucos. Tipo, se há um problema, a gente, e percebe, isto aqui é uma coisa que pode voltar a acontecer. Olha, vamos colocar em todos os colaboradores essa página, isto é uma regra da empresa, cuidado, não sei o quê, ok. Depois ali tem... O que é que tem mais? Agora já não me lembro o que é que tem mais. Tem descritivo do cargo, que é tipo, qual é o papel dela dentro da empresa? O que é que a gente espera dela, daquilo que nós conversámos e que acordámos em contrato, não é? O que é que a gente espera dela? O que é que ela pode esperar de nós também? Qual foi o valor acordado, por exemplo, do pagamento? No vosso caso, pode ser qual é a comissão acordada, de quanto em quanto tempo ela recebe, qual é a política em relação às férias, como é que funcionam os feriados dentro do vosso negócio. Olha, quando são feriados e estás à comissão. Podes não vir, mas tens que avisar com antecedência. Se nós abrirmos, por exemplo, e nesse dia, obviamente, ela não ganha. Enfim, isto depois vai depender do que é que está a falar com os colaboradores, não é? Mas isto ajuda muito para quando começas a querer crescer a empresa e trazer pessoas para dentro, mesmo que não seja para trabalhar dentro do negócio como técnicas, mas seja alguém do marketing, uma agência, o que for, vão-te perguntar coisas sobre a tua empresa que se tu não tens em lado nenhum, tu tipo, não, estás sempre perdida e estás sempre a repetir e sempre, onde é que eu tenho isto? Não sei. Por exemplo, eu tenho agora a Larissa. Enfim, talvez no futuro vocês ouçam falar mais dela. Ela é especialista em marca pessoal e estamos a trabalhar nesse sentido de desenvolver mais ainda a minha marca pessoal. E ela fez-me uma pergunta estes dias que eu pensei, tipo, ai meu Deus, mais um processo, tipo, de seca. Enfim, porque ela perguntou-me se eu tinha em algum sítio escrito a minha jornada dentro da área. E, tipo, eu tenho isso escrito, porque eu já respondi isso milhares de vezes para milhares de pessoas, mas aonde? Não sei, porque não está centralizado em algum sítio. Eu, ai meu Deus. Vou colocar também isto como processo. Então, isto é importante. Tudo o que vires que é possível estar documentado, que vai ser repetido mais tarde ou mais cedo para alguém, documenta. Percebes? E é muito interessante porque quando viras esta chave dos processos e de documentar tudo,
tudo começa a ficar mais organizado na tua vida. Por exemplo, eu agora estou aqui, né, na casa nova e é uma nova dinâmica, uma nova rotina, não sei o quê. E eu quero contratar alguém para me ajudar com algumas tarefas, enfim, para me libertar algum tempo, porque a casa é grande e é difícil eu fazer tudo sempre, né? O que é que acontece? Eu, quando vou fazer agora as coisas, eu já as faço em processo na minha cabeça. Tipo, ok, sábado já é isto que eu faço. Primeiro eu faço. E eu estou atento ao que eu estou a fazer e porquê que eu estou a fazer aquilo. Porque aquilo tem uma lógica. Se eu estou a começar por cima, é por cima, depois o pó, não sei. Tipo aquelas coisas, né, da casa. Então eu estou a documentar os processos na minha cabeça para depois eu poder documentar de facto o processo para quando vier alguém eu poder dizer assim: olha, nos sábados nós começamos por. Ou nos sábados, ou whatever, no dia que ela vier, né? Nós começamos a limpeza por aqui, eu gosto de fazer assim porque isto, porque aquilo, eu gosto que neste dia se faça isto, naquele dia se faça aquilo, se comece por aqui, se comece por ali. Se tu não tens esses processos, tu tens muita dificuldade em delegar, não é? Então é importante que vás anotando e depois, com base nesses processos, vás organizando o teu ano. Ok, agora vamos fazer planeamento do ano, vamos pegar nas ações de marketing, vamos pegar nas estratégias, etc. Por exemplo, eu sei que tu tens o programa de recomendação, eu nunca mais ouvi falar sobre ele. Tipo, like, nunca mais vi nada sobre ele. Não, ele está, quando as pessoas fazem os agendamentos online, ele aparece logo como mensagem, Ah, a primeira boa! coisa que aparece. No Ah, Zapping. antes das pessoas marcarem mesmo, clica no link e diz lá logo Plano Friendly, já conhece, pronto, fala lá sobre o que é. Boa. Isso é uma das coisas como usam muito a agenda online, é uma das coisas que está lá automatizada, pronto. Boa. Essa por acaso está ali, mas não falo. Olha, eu acho que enxuguei serviços, mas às tantas continuo a achar que tenho muitos. Ainda disse isto esta semana ao Tiago. Tinha 15, agora tenho 5. E como é que mesmo assim, porque é que eu sinto? Eu sinto que deveria falar de mais de cada um deles. E a dada altura, esqueço-me de algum durante mais tempo. Então eu assim, queres ver que ainda tenho que enxugar mais isto? Não, agora se calhar pode ser também pela parte do enxergar, mas também pode ser por planear melhor. Tipo, mais certinho, tipo, janeiro falamos mais de e seguir o planeamento, Sim, ter aquela, né? Porque agora tu começaste a fazer planeamento, eu acho que há 1 ou 2 anos, né? Quando nós começámos a sim, fazer sim. planeamento. Conforme vais fazendo planeamento ao longo dos próximos anos, vais cada vez lapidando mais o teu processo de planeamento, vai ficando cada vez mais, enfim, mais fácil de fazer. Então, se calhar planeares com mais rigor, tipo, por É, exemplo, porque primeiros. Uhum. acontece, por exemplo, este ano aconteceu, fiz um planeamento inicial, só que entretanto já se baralhou todo porque, Uhum. enfim, aconteceram um monte de coisas este Isso é ano. normal, isso é normal. Então, lá desde tempestades, inundações, trocas de espaço, não estava nada previsto, não é? E isso baralhou muito também depois da minha comunicação. Então, agora, neste momento, estou a refazer o planeamento do resto do ano porque, enfim, já Exatamente. está tudo Uhum. ao Isso, contrário. isso é normal, isso acontece sempre. E até é muito importante que nós já façamos o planeamento com a consciência de que isso vai acontecer com toda a gente, acontece sempre com toda a gente. E por isso é que nós precisamos de fazer balanços. Depois depende, cada empresa vai ter a sua periodicidade, mas ou de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6 meses, para reajustar a rota. Algumas coisas vão se manter e vão se intensificar, outras vão realmente ter tipo tudo. Ok, dando a cambalhota e voltamos. Ou vamos voltar para o foco daquilo que tínhamos inicialmente planeado, ou vamos recalcular a rota em função de. Mas eu acho que no teu caso, não tanto enxugar, mais ser mais objetiva no planeamento e também escolher 1 ou 2, que eu sei que tu já tens isso, mas ainda mais, forçar ainda mais essa consciência para ti, que são os serviços de captação, de foco para fora, mas depois dentro do negócio ter as ações internas para os levar para os outros. Porque às vezes Sim. tu não precisas de te cansar tanto e de expressar tanto a tua comunicação para outros, tu podes é levar quem já está dentro para outros. Por exemplo, todos os meses sai uma campanha para um serviço que não é falado no marketing, mas que quem faz laser pode ir para aquele serviço e tem uma condição especial e tem alguma coisa que a puxe para ali por dentro. Estás a ver? Tipo, por Sim. exemplo, Mas isso eu tenho feito muito então pronto. internamente e funciona super bem. Pronto, então pronto, então é isso. Então é isso. Se não, a menos que tu sintas realmente, estou com muita pouca cliente neste serviço,
e esta estratégia interna não está mais a funcionar, preciso de ir outra vez para o marketing. Mas normalmente não é necessário. Normalmente, se tens um bom volume e uma boa consistência na produção de conteúdo daquele serviço que capta, que já comprovaste que ele capta e que as pessoas vêm, é trazer o máximo por aí, depois ir expandindo elas para outros serviços. Eu agora tenho que ir mexer no Google My Business porque eu nunca mais me lembrei dele e ele ainda está com a morada antiga e com fotos antigas e com tudo antigo. Meu E agora Deus, olha! porque à semelhança do que as meninas estavam aqui a dizer no chat, eu também recebo muitas pessoas que vêm do Google, então ele tem mesmo de estar atualizado e agora pensei, ai, Jesus, não está. Ainda bem que tens onde ir buscar todo o conhecimento Sim. que precisas. Mas isso é normal, lá está. São fases, são muitas coisas que nós temos que fazer no negócio e pá, pronto, é isso. E inclusive isso é algo que eu quero trazer cada vez mais na comunicação, que também trago pouco, porque eu também passo pelos mesmos problemas que vocês, obviamente, não é? A minha vida tipo, baralha-se toda e meu Deus do céu, enfim. Mas que é realmente aqui o que eu sinto com a academia, e cada vez mais, isto não é um programa para estar aqui tipo um ano. Vou entrar, quanto tempo é que eu posso ter, quanto tempo é que eu tenho de acesso? É um ano. Não sei se vou conseguir acabar em um ano. Não, claro que não vais conseguir acabar em um ano, porque as coisas aqui, tipo, estão sempre a acontecer, as coisas no negócio estão sempre a acontecer. Então, a ideia é realmente vocês terem um espaço onde, conforme os anos vão passando, as coisas vão acontecendo, vocês vão podendo ter as coisas para voltar ali, voltar a reforçar, atualizar. Enfim, nós mesmo por isso também estamos sempre a atualizar os conteúdos e as coisas para que vocês tenham sempre aquilo que precisam, à mão. Inclusive, por falar nesta questão dos funis internos, não é? Que no fundo é sobre isto, usar a base para promover outras coisas cá dentro. É exatamente isso que nós vamos fazer agora em junho. No dia 15 de junho nós vamos abrir vagas para a mentoria exclusive, nós vamos partilhar lá no grupo, eu já tenho partilhado com vocês, e nós fazemos muito isto, nós não falamos muito da mentoria fora, porque o nosso foco de comunicação é a academia, é o gerador de preços, as pessoas entram por esse funil e depois, para quem quer mais acompanhamento, para quem está na fase também de mentoria, para quem quer, enfim, desenvolver outras coisas, vai ou tem a opção, a possibilidade de ir para para esses outros produtos. E uma coisa que é muito importante de fazer quando nós falamos de funis internos, que é isto de pegar as pessoas que vieram por um serviço e levá-las para outro, é gerar poucas vagas, ok? E isso acontece connosco na mentoria, porque de facto nós não conseguimos atender a quantidade de pessoas que conseguimos colocar dentro da academia, é impossível porque é um processo personalizado, mas, por exemplo, quando nós formos lançar agora o próximo serviço, que é o serviço de implementação, em que nós vamos fazer mesmo com vocês, vamos entrar dentro do negócio e fazer algumas coisas, enquanto equipa, ainda vai ser mais reduzido as pessoas que podem entrar, para conseguirmos usar também do gatilho da escassez para estas pessoas. Então, se vocês vão levar as pessoas que vieram da rede social ou que estão muito num serviço, por exemplo, o serviço das unhas, nós temos muita gente, ou o serviço de rosto, para quem faz muito rosto e quer levar para serviços de corpo, ou quer vender as massagens da colaboradora, por exemplo. Porque há pessoas aqui que têm colaboradoras, não é? E às vezes não necessariamente precisam de fazer esse movimento para elas, mas precisam de fazer esse movimento para as outras colaboradoras que fazem outros serviços, não é? Usar da escassez, não é? Dizendo, olha, esta oferta é especial só para clientes nossas e só tem X vagas. Ajuda muito a que a própria base de clientes que vocês já têm encha os serviços novos, ok? Ou os serviços de outra pessoa. Então é importante vocês usarem essa escassez. Nós usamos o nome de, quer dizer, não sei se toda a gente usa isso, mas assim, os negócios maiores usam o nome de vendas privadas. Não sei se vocês já viram isso sei lá, nas perfumarias, costuma ter isso, que é tipo uma lista que só aquelas pessoas é que recebem informações sobre aquela condição especial, aquela campanha especial. É tipo assim, é como se fosse um grupo de vendas privadas. E isso é muito interessante porque as pessoas sentem que estão num grupo exclusivo, que têm acesso a coisas exclusivas. Então é importante que vocês pensem na vossa oferta dessa forma. Até vou terminar com essa informação. Hoje tenho mesmo que ir às 10h30, vocês também têm que ir descansar, né? Que é, esta semana eu estava em mentoria com uma de vocês, que está na mentoria exclusive, e nós temos sessões individuais no início do ciclo e no meio do ciclo, para além das sessões mensais, não é? E quando nós estamos na sessão individual, nós trabalhamos muito o que é a coisa individual daquela pessoa, né? O negócio daquela pessoa, do que aquela pessoa está a enfrentar e tudo mais. E com esta mentorada, nós chegámos ali num ponto em que percebemos que muitas vezes a dificuldade de fazer o negócio, tipo, a engrenagem engrenar, é a oferta. É como a oferta está construída, como os serviços estão construídos entre si. Tipo, eles não se comunicam entre si, ou se eles comunicam entre si, eles conflitam. Tipo,
a pessoa fica sem saber se escolhe o A ou se escolhe o B, porque eles são muito parecidos e só muda o preço, por exemplo, e a pessoa fica tipo assim, ai, não sei qual é que eu vou escolher, ora, vou mais barato. Então, parem também para pensar, dentro dos serviços que vocês oferecem, de que forma vocês podem empacotá-los como se fosse um presente, né? Porque um presente pode ser colocado dentro de um saco ou pode ser colocado dentro de uma caixa. Dentro dessa caixa nós podemos colocar algumas coisas, e depois essa caixa ainda pode ir dentro de um outro saco. Então, isto também acontece com os serviços. Vou trazer aqui, por exemplo, o exemplo da pedicure. Quem tem uma pedicure, tem uma pedicure, tem um serviço de pedicure, são 20 euros, 25 euros, 30 euros, não interessa, né? E só tem esse serviço de pedicure, é isso, né? A pessoa pode comprar, pode não comprar, ok, gosta, não gosta, é aquilo. Se vocês têm dois, três serviços à volta da pedicure, vocês já têm mais opções para a pessoa. Então vocês conseguem ter mais flexibilidade na vossa comunicação. Vocês podem, num mês, dar mais atenção a um tipo, no marketing, não é? Na comunicação, a um nível da pedicure, ou a um tipo de pedicure, outro mês a outra. Só que o que é importante? Mesmo quando nós temos estes níveis, é também importante perceber como é que estes níveis estão criados, organizados, como é que eles estão precificados, como é que eu comunico essa precificação. Vou trazer o exemplo dela, né? Ela tem, por exemplo, a pedicure com verniz normal. E tipo assim, a pedicure que só tipo, meio que trata das unhas e não mexe nas calosidades, não mexe em nada. É para aquela cliente que tipo, só quer arranjar as unhas. Ok, isso é uma opção. Depois ela tem uma opção em que é a pedicure, já com as calosidades ali um pouco, né? O calcanhar, etc. Mete o pezinho na água, enfim, ou não, e faz a pose do verniz normal. Depois ela tem outra em que ela é pedicure também, mas a pessoa faz com verniz de gel. Depois tem outra em que é só as unhas com verniz de gel. Depois tem outra em que é spa do pé, tipo faz uma esfoliação, uma máscara, uma massagem mais profunda, com uma vela, whatever, e depois vai fazer a aplicação do verniz normal ou do verniz de gel. E a precificação disto está tipo assim: pés com verniz, pés só as unhas com verniz normal, 5. Vou dar valores parvos só para conseguir fazer a progressão, né? 5. Pés completos com verniz normal, 15. Pés só com verniz gel, 8. Unhas, né? Só com verniz gel, 8. Pé completo com verniz gel, 22. Spa com verniz normal, 35. Spa sem... Tipo, tipo assim, tipo, né? Tipo, imaginem, a cliente é muita informação. Ela fica tão confusa que a própria profissional fica confusa a tentar comunicar aquilo e não consegue vender a nenhuma. Ok? Então, parar para pensar nos serviços que vocês têm, será que há coisas que estão a confundir a cliente? Ou será que há coisas que estão a confundir a mim mesma? Eu não estou a conseguir comunicar isto porque é muita oferta. Então, é muito importante pensar sobre isto. Então, assim, no caso dela, o que é que eu sugeri? Pá, tens menos, tipo, opções, mas opções bem pensadas para os diferentes tipos de clientes que podem surgir ou diferentes tipos de situações. E depois, tem a pedicure normal. São 20. Se quiser confundir já são 20, são mais 5. É que não é são 20 e 25. São 20 e mais 5. Porque quando nós dizemos temos a pedicure normal são 20 e a pedicure com verniz gel são 25. Tipo, parece que a de 25 ficou bué cara em relação à de 20. Mas se nós dissermos a pedicure normal são 20, se quiser aplicar o verniz gel são mais 5. Parece que só ficou 5. Não sei se vocês conseguem entender que tipo, esta construção na cabeça da pessoa, ela chega de uma maneira diferente. Porque quando eu lhe digo que tenho pedicure normal 20, pedicure normal com verniz gel 25, pedicure spa 35, pedicure spa com 45, é tipo... Sabem aquele meme que sai assim, bué contas da cabeça? É tipo isso que a pessoa fica, tipo assim, que horror, quero mais barata, quero mais rápido. Tipo, não, olha, é assim, se quiser, olha, quero... E porquê? Porque quando isso está simples de comunicar, nós conseguimos, no momento em que a pessoa ou vai marcar ou está a fazer, falar daquilo de forma extremamente leve e barato, entre aspas, tipo simples de incluir, que é a cliente marcou para pés, vem fazer os pés. Olha, sabe que nós temos temos um upgrade, não é? Que se você quiser, nós temos fazemos também. Ok, isto é interessante que venha atrelado a uma coisa que nós vimos. Tipo, olha, você está com a pele super seca aqui. Eu sei que você escolheu só fazer a unha, não é? Só aqui tratar da unha e da cutícula e colocar o verniz de gel, mas sabia que nós temos uma opção de que se você fizer o spa, não é? Que o upgrade para o spa são só mais 8 euros. E depois aí nós listamos os entregáveis e tem. A esfoliação e também fazemos a massagem na meia perna, aproveita para relaxar, enfim, sei lá, estou a inventar, não é? Mas é só mais isto.
E não tipo, porque ela vai ter tendência a perguntar. Se vocês só disserem e não disserem, é só mais, ela vai dizer, mas isso é quanto? Então, a pedicure normal são 20, a pedicure com o spa e com o verniz gel são 35. Não, faz só esta aqui normal. Tipo, ela nem pensou. Ela nem deu tempo a ela própria de dizer assim, pô, será que eu queria mesmo? Ela nem pensou, ela só ouviu aquilo e já, não. Quando a pessoa está ali, está a fazer os pés, e eu já fiz tudo. Depois também tem o timing, onde é que eu vou incluir esta informação? Já fiz tudo. E antes de fazer a pose do verniz, olha, é o verniz normal ou quer fazer o verniz gel? Olha, que o verniz gel é incrível, isto dura imenso tempo e isso são mais 5 euros, já fica despachado. Olha, não tem que... Olha, eu reparei que você trouxe o sapato fechado. Como é que está a pensar fazer agora com o verniz? É que isto demora um bocado a secar. Olha, se quiser por mais 5 euros fazemos o verniz. Reparem como é leve, eu não estou a fazer uma venda. Eu estou-lhe a dizer, olha, você está com o sapato fechado, se você quiser, por mais 5 euros fazemos a pose do verniz gel, isto dura-lhe o mês inteiro, incrível, não sai, não lasca, quando vai para a praia, não perde o brilho. Sei lá, depois nós vamos listar as vantagens daquela coisa em muito específico, não é? E são tipo 5 minutos. O mesmo tempo que eu demorava a colocar o verniz normal é o tempo que eu demoro a colocar o verniz gel. É passar. Quer dizer, isto aqui, se ela fizer mais alguma pergunta, se ela disser que sim, a gente não fala mais, né? Tipo, quando a pessoa diz que sim, a nossa. Sim, ok, pode ser. Não se diz mais nada. Porque alguma coisa que nós possamos dizer a seguir pode fazê-la pensar numa coisa que ela não tinha pensado. Ok? Então, a pessoa disse que sim, acabou a conversa. O meu marido é que ele dá muita graça quando ele fala sobre isso. Ele vende carros, né? E então ele é muito bom a vender. Ele é muito bom a vender. É das melhores skills que vocês podem desenvolver na vossa vida é venda. Venda transforma tudo na vida. Tudo. Que a gente vende até a mãe se for preciso. Fica tão fácil de vender, né? Que ele diz uma coisa que eu acho bem interessante. Eu acho que eu não conseguiria fazer o trabalho dele porque precisa de ser um. Ele precisa de ter uma personalidade muito forte para fazer aquilo. Que é, ele faz tudo, quando ele diz os números, tipo, quando ele diz o valor, né, e a pessoa diz que sim, ele só mete a caneta assim em cima do contrato e tipo, avança assim o contrato para a pessoa e. Enquanto a pessoa não assina, não há mais uma única palavra, porque nas vendas diz-se quem abrir a boca primeiro perde a venda. Perde o negócio, perde o jogo, né? Tipo, vendas é tipo um jogo. E neste caso, isso aplica-se também. Então, a cliente disse que sim, não se fala mais sobre aquilo, começas a fazer o processo e começas a falar com o cliente sobre outra coisa, que é para ela nem pensar nos 5 euros que foram ao meio. Quando ela está à caixa, tem que pagar os 5 euros porque nós avisámos, né? Mas ela nem ouviu porque ela estava noutra, enfim. Mas vocês já conseguem fazer isto quando a oferta está bem pensada. Isto também dá para aplicar, por exemplo, na limpeza de pele. A pessoa já está ali, já está a fazer a limpeza de pele. Olha, e obviamente trazemos sempre primeiro uma coisa que reparámos e que realmente é verdade. Olha, você tem aqui a zona do contorno dos olhos já a ficar aqui marcadinha. Sabe que a partir dos 35, 40, nós já sabemos a idade dela, porque preenchemos a ficha, né? Isto é uma coisa que começa a acontecer, começa-se a perder aqui a densidade, o colagênio começa a ficar, ok, whatever, a elastina, lá o que vocês quiserem dizer. E nós temos um cuidado de olhos que fazemos ao mesmo tempo que a limpeza de pele, que são apenas mais 5 euros, são apenas mais 10 euros. Porque está a fazer a limpeza de pele, então o valor é um valor especial para quem está a fazer a limpeza de pele, porque ela está a desmaquilhar. É importante trazer esta informação, não é só tipo 5 euros ou só 10 euros. É um valor especial porque ela já fez tudo, então é só uma adição. Era mais caro se ela contratasse só o tratamento de olhos. Aí o mesmo tratamento seria mais caro, porque aí nós temos que fazer o processo desmaquilhante e blá 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 e tudo, whatever, aquela sorte, né? Mas isto já tem que estar pensado a priori, tem que ser muito estratégico e a venda não pode ser um problema na vossa vida. Vocês não podem ver a venda como uma coisa negativa, senão vocês não vão estruturar isto a priori, não é? Mas isto é muito importante porque, tal como a Patrícia disse, se vocês têm muitos serviços, isto é quase impossível de fazer, porque é muita estratégia para muita coisa, não dá. E se vocês têm poucos serviços, ainda são muitos, porque para conseguir fazer estas estratégias dentro deles é preciso que haja foco. E vocês vão ver que quanto mais vocês focarem nos serviços, mais vocês conseguem desenvolver dentro desses serviços. Porque quando há muitos serviços, a vossa energia está extremamente dispersa e todos eles são tipo meia boca, todos eles são mais ou menos, porque não dá para lapidar aquele serviço. Quando vocês focam em menos, aquele serviço começa a gerar muito mais receita, porque é muito mais dedicação. Vou usar aqui o caso da Juliana, por exemplo, que eu estou mais por dentro em relação às limpezas de pele. Como ela focou muito, ela não faz só isso. Ela faz limpezas de pele, ela faz mãos, ela faz pés, ela faz... Pés, não sei, faz pés, né? Ela faz pés, ela faz epilação a cera, ela faz epilação a laser,
ela faz lifting de pestanas, ela faz aquela coisa dos lábios, o hidragloss, ela tem microagulhamento, ela tem com certeza outros protocolos e tratamentos que ela faz, que ela combina radiofrequência e outras coisas que ela tem para lá, mas ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe, a não ser os clientes dela, né? Mas o que é que acontece? Como ela decidiu focar a energia dela, ainda que ela faça outros, óbvio, se as pessoas vêm a pedir para fazer um hidragloss, ai não vou fazer. Tipo, não, se o serviço é lucrativo e ela tem vaga, vai fazer, obviamente. Ainda lhe vai vender também o de olhos e sei lá mais o que é que ela tiver para vender, né? Mas, como ela decidiu focar, o que é que acontece? Ela consegue ter dentro, porque nós falamos hoje da jornada da cliente fora, antes de chegar até nós, ainda não nos descobriu, depois descobrimos qual é a jornada que ela faz, para que nós consigamos que ela venha, que ela entre, ou para uma avaliação gratuita, para depois nós conseguirmos fidelizar, ou para que ela venha fazer o serviço e depois consigamos fidelizar. Mas depois há uma outra fase da jornada do cliente, que é a jornada de dentro, quando ela já entrou. E depois, inclusive, dentro da jornada do cliente, nós vamos ter a jornada do cliente novo, que vai levar um caminho, porque ele ainda não conhece os nossos serviços todos, ele ainda não está fidelizado, então ele vai levar um caminho. E nós temos a jornada da cliente que já está dentro. Então, por exemplo, trazendo aqui para o meu caso, nós temos determinadas estratégias que utilizamos com quem está só na academia para que tenha a possibilidade de vir para a Exclusive, para a mentoria, mas quem está na Exclusive, nós temos outras estratégias para que elas queiram continuar na Exclusive, queiram renovar e por isso nós tenhamos fidelização, porque é importante para um negócio ter retenção, e nós vamos também ter estratégias diferentes para que essas nossas mentoradas ou outras pessoas de fora venham para o nosso serviço de implementação, que aí já é um programa diferente, não é? Então reparem como, mesmo dentro da jornada do cliente, já dentro, nós vamos ter caminhos diferentes que nós vamos levá-lo. Se vocês têm muitos serviços, vocês não conseguem pensar nisso. Voltando, a Juliana, ela decidiu ficar na limpeza de pele. Por causa disso, ela consegue ter vários tipos de ofertas dentro da limpeza de pele para as diferentes clientes que podem aparecer e para aquilo que elas querem, porque ela não vai tratar uma pessoa que quer uma sessão relaxante da mesma forma que uma miúda que tem acne. São pessoas completamente diferentes, mas ela vai ter ofertas diferentes para estas pessoas. Para aquela pessoa que vem para um serviço de relaxamento, barra limpeza de pele, barra tratamento de rosto, ela vai ter um caminho de, depois disto eu vou fazer venda de home care. Ela só conseguiu desenvolver competências, lapidar a comunicação para vender home care porque ela focou no serviço de limpeza de pele. Porque antes ela não vendia nada, ok? Mas porquê? Porque ela focou. Depois, quando ela vende esse produto de home care para esta cliente, agora ela vai poder gerar estratégias para que essa cliente que já comprou umas coisas, compre mais coisas. Ela pode fazer umas vendas privadas, uma campanha para quem só compra o home care, porque já está num nível diferente de consciência, já está disposta a desembolsar um valor diferente do que aquela que nunca comprou. Então nós conseguimos ter ações específicas dentro do nosso negócio para aquele tipo específico de pessoa. Só que isto só acontece quando nós temos menos, ou seja, mais foco. Se é muito abrangente, fica extremamente difícil. E eu digo-vos isto porque isto vai para qualquer negócio, tipo o vosso, o meu, qualquer área. Não é que vocês deixem de fazer todos os serviços, não é isso, mas o foco vai vos beneficiar imenso porque vocês vão se tornar muito boas em toda aquela jornada daquela coisa específica. Por exemplo, a Patrícia tem a questão do laser a aparecer no Zap e porquê? Porque ela focou a comunicação dela, senão ela nunca faria isso, porque ela ia dizer, mas o que é que eu vou meter como programa de recomendação? Porque umas coisas fazem sentido para umas clientes, outras fazem para outras, eu tenho muitos serviços, aquilo não faz sentido, então ela não poderia nunca colocar isso no Zap. Ela pode hoje colocar isso com segurança, porque ela sabe que o que ela quer vender é laser, e a partir daquela pessoa do laser, quando ela está dentro, ela vai mandá-la para outras coisas, porque ela tem campanhas internas a decorrer que nem sequer vêm para o marketing cá fora. E isto aconteceu connosco, não é? Eu antes tinha várias formações, tinha a academia, quer dizer, não tinha a academia Eco, eu não tinha a academia Ego, mas tinha mentorias, tinha uma série de produtos, não é? E eu perguntava-me, fogo, e tinha também a minha rede social pessoal, onde eu falava de outros temas e tudo mais, e eu tinha muita crença de, eu não posso falar só de uma coisa, né? Porque se eu falar só de uma coisa, eu perco as oportunidades das outras coisas, que é isso que vocês sentem, mas se eu não tiver outros serviços, eu perco a oportunidade dos outros serviços. Com medo de perder a oportunidade dos outros serviços, tu perdes a maior oportunidade de seres a melhor naquela coisa em específico. Que foi isso que aconteceu quando nós decidimos focar toda a nossa comunicação na Ego. A Ego é a nossa maior força, não é? Aqui dentro do nosso ecossistema. Tudo está virado para a Ego. E o que é que isso mostrou quando nós viramos para a Ego? Que dentro da Ego existe um mundo de coisas. A Ego é tão complexa
que se eu fosse falar de mais coisas, tipo assim, nem dava, porque quando nós focamos, aquilo torna-se complexo. É isso que a Patrícia está a sentir agora, que ela tem menos, mas mesmo dentro desse menos ainda dava para afunilar mais, porque ainda dava para desenvolver mais coisas naquele menos, porque quando nós abrimos muito o espectro, não é, das coisas que oferecemos em termos de serviços, nós fazemos tudo mais ou menos. Quando nós afunilamos, nós aprofundamos. Então, por exemplo, quando a Juliana começa a vender produtos de home care ou ela começa a poder dar consultorias de pele, por exemplo, por que é que isso acontece? Porque ela não só focou, mas ela aprofundou. Esse é o movimento que acontece quando a gente foca, a gente aprofunda. A Juliana também, eu sei que ela houve aqui um momento, e não tirando essa ideia da tua cabeça, Juliana, não é esse o meu objetivo, que eu sei que tu já tiveste aqui uma altura em que querias dar outras formações. E querias e podes, e deste uma já de pedicure e tudo certo, obviamente. Mas eu não recomendo que no teu foco de comunicação isso venha muito menos agora. Agora é só esterilização, biossegurança, esterilização, porque isso já é um mundo e tu percebeste quando dividiste isso em três, não é? Porque tu percebeste, calma, porque dentro disto há um outro mundo. Tipo assim, tem que ser dividido e dá para fazer uma série de ofertas e entregas diferentes. Uma que são mais superficiais dentro do tema, umas que são mais profundas, outras em que eu vou lá e eu aplico, outras em que eu vou lá e eu analiso. Enfim, uma série de coisas podem sair daí, não é? Podes formar só uma pessoa, podes formar uma equipa, podes ter um curso gravado, podes ter um serviço presencial, podes ter um serviço ao vivo, mas já não. Enfim, tipo assim, é um mundo quando aprofundas. Então é preciso fazer este movimento e pensar: eu quero ter mais e mais superficial em todas, muito mais difícil de comunicar, muito mais difícil, ou eu quero ter menos, é difícil também, mas mais profundo e que vai chegar a um momento em que aquilo é tão sólido que tipo não há ninguém como eu. E quando isso começa a gerar muita coisa, porque esse aprofundamento gera muita demanda, aí nós começamos a abrir. Então, vocês começam com serviços mais, não é, mais para dentro, e quando vocês já fidelizaram muito aquelas clientes, eu sei que a Virgília também está muito aqui na parte de pés, limpeza de pele. É muito foco para trazer pessoas para estes serviços, mas depois nós não vamos ficar só aí. Óbvio, nós vamos criar ofertas para, dessa base, tentar que elas façam outras coisas, mesmo que até não seja connosco. Às vezes a gente não quer fazer outra técnica. Vou trazer aqui o caso da Eunice, que é uma empresa que está mais estruturada nesta parte de equipa, já tem muito colaborador, não é? Tem vários colaboradores, agora estamos a fazer mais um processo de trazer mais uma colaboradora, a Eunice também é mentorada, então eu também conheço o caso dela mais a fundo. Estamos a trazer mais uma colaboradora para a equipa e ela não quer necessariamente vender mais serviços dela, porque, enfim, não dá, ela já está a gerir a equipa, enfim, etc. Mas ela quer e precisa de direcionar clientes para a colaboradora. O que é que acontece no caso de Eunice que eu quero que vocês usem como inspiração? Ela está há 17 anos no mercado, sempre a crescer, tipo, de ano após ano. Ela também sempre investiu muito, não só em mentorias, etc., mas ela sempre investiu em tudo aquilo que ela achava que ia agregar no negócio, ela investiu. Anúncios, agências, marketing, uma série de coisas, website, tudo. Ela tem inclusive uma agenda dela só, assim, ela investe imenso. E por isso também o retorno vem, não é, do investimento que ela faz. Mas ela agora, este processo que nós fizemos de contratação foi extremamente interessante de fazer e seguro, porque ela tem segurança de que ela vai encher a agenda desta colaboradora. Porquê? Porque ela fez muito bem o trabalho de fidelizar estas clientes. Então, o foco é menos serviços muito fidelizados, que elas tipo, sintam que tipo assim, não há outra Virgília, tipo, como ela eu não vou encontrar. Para que quando vocês venham com uma outra oferta, mesmo que não seja vossa, mas que vocês ganhem, obviamente, a Eunice vai ganhar, obviamente, não é? Ao encher a agenda da colaboradora, ela vai ganhar a comissão dela. Que vocês tenham segurança de que aquelas pessoas vão passar. Eu também sinto que a Juliana tem essa vantagem com os clientes dela. Óbvio que o cenário político também influencia aqui um pouco, nós sabemos, mas ela sabe o que é que precisa de fazer com os clientes para que elas fiquem fidelizadas, confiem nela, sabe que isso leva um tempo, porque isso é um processo de relacionamento de facto, como um relacionamento amoroso, leva um tempo, mas que ela está a trabalhar para que isso aconteça com todas as clientes novas que chegam, ou seja, ela sabe que a jornada de nova cliente é aprofundar a relação, aprofundar a relação, aprofundar a relação, aprofundar a relação, para que chegue um momento, daqui por 6 meses, um ano, daquele relacionamento a aprofundar, ela possa recomendar-lhe uma outra coisa, um outro serviço, um outro produto, e elas
e colo, entre aspas, né? E elas comprem, porque isto começa a trazer-nos segurança de dentro do nosso negócio, não só fora, não basear só no que vem de fora. Este é um movimento que nós estamos a aplicar muito aqui no negócio este ano e que vamos aplicar cada vez mais e que eu aconselho para vocês também, olhem cada vez mais para a vossa base. Dados, muitos dados, perguntas, fichas, todas fichas das clientes, o mais automatizado possível essas fichas de clientes para que vocês tenham os dados à mão e rápido para usar a base de clientes, porque é importante sempre trazer clientes novas, mas o cenário do mundo está sempre a mudar, as coisas estão sempre a mudar e um negócio sólido é um negócio que consegue viver com a base que tem. Okay? Consegue retroalimentar-se da base que tem. Tipo, né, no meu caso, as minhas alunas entram no meu ecossistema, sobem para mentorias, sobem para implementação, vou fazer um evento presencial, as minhas alunas vão, vou dar um workshop, por exemplo, de alguma técnica, eu tenho alunas para vender. É aí que nós começamos a ganhar segurança nos negócios. É quando temos uma base, uma comunidade, não é? Uma base de clientes que fortalece as nossas ofertas, ok? Então pensem sobre isso aqui para terminar a nossa sessão. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira dizer antes de terminarmos? Ou está jóia, podemos ir. Está jóia, eu estou a falar com meus brasileiros, nossa. Tá? Então vá. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Não houve perguntas propriamente específicas no formulário, mas espero que os temas que abordámos aqui tenham sido úteis, tenha servido, não é? E para algumas coisas que vocês vão implementar. Entretanto, surgir alguma dúvida daquilo que falámos aqui, tragam lá na comunidade. Pronto, últimas duas coisas. Relembro e reforço que vamos abrir vagas para a mentoria, então quem já estava a pensar sobre isso, vão se preparando, ok? Dia 15 vamos abrir vagas, vamos abrir poucas, talvez 3 vagas para a mentoria exclusiva, depois vamos partilhar no grupo como é que funciona, enfim, tudo isso que vocês precisam de saber, os preços, etc. E terminar com uma coisa que não é muito boa de falar, não gosto de falar, já falei lá no grupo, mas vou voltar a reforçar para quem não viu. Que neste momento já não trabalhamos mais com o Diego era o nosso programador, foi quem gerou, ou seja, eu é que trouxe a ideia, não é? Portanto, o conhecimento que fundou o gerador de preços é meu, mas a ferramenta foi desenvolvida por ele, ou seja, o código e essa coisa toda, né, foi desenvolvida por ele. Estou a dizer isto, para que vocês, se decidirem fazer alguma coisa com ele, porque ele vos contactou já a priori, ou porque, whatever, seja lá qual for o motivo, não o façam com a minha recomendação, ou seja, eu estou a escusar-me da responsabilidade de não tenho responsabilidade acerca do tema, não é? Não me responsabilizo, na verdade, isso eu quero dizer, e também deixar já aqui que pode acontecer porventura o gerador de preços ficar com alguma instabilidade, acontecer alguma coisa, enfim. E se acontecer, a gente logo vai resolver como tiver que resolver na hora, né? Mas enfim, por enquanto está tudo bem, está tudo certo, está tudo estável e esperemos que continue assim, mas se não continuar, enfim, vocês já sabem que estamos a passar aqui por um problema interno do negócio, está bem? Pronto, é isso. Obrigada a todas por terem estado aqui. Uma boa noite, um beijinho e vamos falando lá no grupo, está bem? Um beijinho, bom descanso. Tchau, tchau.